Massini traz informações importantes sobre o jogo entre Ceará e Palmeiras pela Copa do Brasil. Boa tarde, família Palmeiras, tudo bem por aí? Bem-vindo ao canal Ao Viver de Palestra. Por favor, deixe seu like. Para você não custa nada, mas para mim vale bastante. Valeu? Bora lá falar de Verdão? Vem comigo. Paulo Massini, Danilo Lavieri e Léo Suzuki falam sobre o jogo de amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil entre Ceará e Palmeiras. Eles opinam quem deve jogar pelo Verdão. E mais, Massini revela qual reforço importante que viajou com o time para Fortaleza. Bora lá ver o vídeo. Meus queridos, a informação que tenho aqui, Murilo, Mike e Rafael Veiga treinaram com o grupo, porém treinaram com o grupo, mas não estão ou não estarão à disposição para o jogo de amanhã. Marcos Rocha e Bruno Rodrigues também estão em transição, fizeram um trabalho à parte, deu para ver aqui fotos do Rafael Veiga, que está sendo acusado de ser o responsável pela melhora do Palmeiras, a saída dele. Né? Tem dúvidas aqui no time, vai o Everton, vai já e também não tem outro, né? Aí quem joga Benedetti ou Bruno Fux, Piquerez, Emiliano ou Aníbal, Rios e Evangelista ou Evangelista, Felipe Anderson, Estevão Facundo, Flaco ou Vitor Roque, Paulinho entra nesse time ou não. Esse é um tema também que a gente vai falar aqui, mas diante das características do Ceará, Léo, pelo que eu tenho visto, lá no Análise Verdão, o Léo faz bastante trabalhos, né, e estudos e análises a respeito dos jogos do Palmeiras, e principalmente que eu mais gosto, características dos adversários, porque é muito difícil para mim, para o Lavieri, para os jornalistas em geral, acompanhar os jogos dos adversários do Palmeiras. Eu tenho visto o Ceará jogar, é um time bem reativo, né, um time que joga muita transição, muita força física. Para este modelo de jogo, naquele gramado que é um pasto horroroso, o que você pensa em termos táticos e de montagem do time dentro do que a gente está vendo aí de jogadores que estarão à disposição do Abel Ferreira? Então, Massa, Ceará que do bom técnico Léo Condé, né? O Condé que foi campeão da Série B com o Vitória, quando o Vitória subiu. Aí ele é demitido no comecinho da temporada ali na Série A. Ele assume o Ceará ano passado sem tanta chance de subir, consegue subir com o Ceará e começou até bem no Campeonato Brasileiro. Tá roubando uns pontinhos aí de todo mundo. O craque do Ceará no momento é o Pedro Raul, né? Que foi chutado do Corinthians e tá fazendo gol à torta e à direita lá no Ceará. Centroavantão, 1,90, então já é um ponto pro Palmeiras ficar atento aí, pivô, bola aérea e tudo mais. Mas pensando na escalação, Massa, eu acho que o Palmeiras chegou num momento de elenco que consegue rodar e trocar algumas peças sem perder tanto e sem ser um negócio de meio time inteiro titular, time inteiro reserva, porque você vê, no último jogo agora jogou o Benedetti. Pode jogar o Fux agora, pode jogar o Naves. O Palmeiras não vai perder tecnicamente com isso. A dupla de volantes foi Aníbal e Rios. Contra o Ceará pode ser Emiliano Martins e Evangelista. Tá excelente. O Palmeiras não vai perder muito com isso. O Estevão começou no banco, pode voltar no lugar do Maurício. O Flaco vem de 2 jogos como titular. O Vitor Roque pode voltar nessa partida. Então são peças que o Palmeiras roda, acho que não necessariamente pensando em tem que ter o time inteiro para esse jogo, tem que ter um time inteiro para o jogo contra o Vasco, mas quem tiver mais inteiro ao longo da semana, sem perder a força do coletivo, vai acabar jogando. Então eu acho que é um jogo para continuar fazendo isso. Eu gostaria de ver um Emiliano Evangelista no meio, um Estevão voltando, e se possível, se rolasse um Paulinho e Vitor Roque, eu acho que seria legal de ver, porque eu sei que você falou do gramado que realmente dá uma judiada porque é muito pesado, mas eu tô doido para ver esses dois juntos. Esse é um próximo tema nosso aqui, Léo. Você tocou num ponto Já importante. adiantei. E isso, foi bem, foi bem. E o Gustavo Soler publicou no Twitter a foto do Murilo. Então o Murilo voltou, viajou com a equipe lá para o Ceará, para enfrentar o Ceará, o que é uma ótima notícia, né, Lavieri? É uma boa notícia, né? Eu acho que é diferente, por mais promissor que possa ser o Benedetti ou até eventualmente o Naves, você ter o Murilo é outro nível de jogador pela experiência, por toda essa questão.
E lembrando, né, o Palmeiras está com o Fux também, jogando muito também, chegou agora e está sendo bastante exigido, digamos assim, então é uma boa notícia. A gente tem, por conta dessa restrição do Palmeiras na divulgação da lista dos relacionados, normalmente a gente conta com os veículos locais que fazem a cobertura na chegada do time lá em Fortaleza, ou eventualmente dos amigos de outros sites aqui do Brasil, de São Paulo, que vão para lá também. Então, vamos ver quando sair a lista de relacionados completa, a gente pode ter uma ideia melhor, mas o Murilo viajar é uma excelente notícia, porque o Palmeiras tem sentido falta deles, e especialmente porque, mesmo antes, vamos ser sinceros aqui, né? Antes mesmo ele de machucar, ele e o Gomes já formaram uma dupla que a gente brilhava mais o olho, né? Espero que eles voltem a ter esse desempenho. Está mutado, Massa. Eu estou mutado exatamente porque eu estou com uma gripe infernal, né? E aí eu vou ficar espirrando aqui, fungando no cangote de vocês, que é muito chato, muito feio. Léo, eu queria te ouvir a respeito da entrada do Paulinho, porque o Abel deu uma das coletivas dele, ele posicionou a Paulinho e Facundo pelo lado esquerdo. E tem essa entrada do Vitor Roque como ponta esquerda, que teve um motivo para ele colocar o Vitor Roque lá, que não era bem jogar pela ponta esquerda, né? Ele falou sobre isso na coletiva. Eu queria que você explicasse para nós, por favor. Então, Massa, eu acho importante. Tiveram muitas críticas, né, a respeito de como entrou o Vitor Roque, de como entrou o Paulinho depois desse último jogo, mas eu acho importante a gente diferenciar o que o Abel faz ou tenta fazer, independente da ideia ser boa ou não, mas o que ele tenta fazer no decorrer de um jogo, por causa do contexto do jogo, e o que ele pensa como ideal para o jogador no encaixe dele dentro do Palmeiras. O Paulinho é um cara que foi usado nesse último jogo um pouco mais atrás, né? Quase como um 10 ali. Muito porque o Palmeiras já tinha Vitor Roque e Flaco Lopes, também não adiantaria de nada você jogar o Paulinho lá para frente também e ter os três afundados lá na última linha do adversário. Então o Paulinho acaba tendo que dar uns passos para trás para ajudar a construir, e foi bem fazendo isso. O Paulinho é um cara que o ideal ele tá sempre perto do gol, por causa dessa objetividade que o Danilo falou. Mas dá para ver que ele é um cara que tem qualidade para achar um passe, para dar uma pifada. Primeiro lance dele, ele coloca a bola com a mão na cabeça do Flaco Lopes, né? Naquela cabeçada que tira a tinta da trave. Passou isso aqui, né, cara? Passou Exato. isso aqui. E ainda tem um outro lance que ele disputa a bola dentro da área, toca para o meio, enfim. O Paulinho, os 3 jogos que ele entrou, ele foi bem nos 3 jogos. Contra o Corinthians ele quase faz gol, contra o Inter ele quase faz gol, e agora contra o Bahia também. Então, até respondendo o que o Danilo falou, realmente eu acredito que seja físico mesmo, ele não tá jogando. E o Vitor Roque, até esse último jogo contra o Bahia, ele tinha jogado mais como centroavante único, né? Como o camisa 9 do time. Só que como o Palmeiras estava correndo atrás do placar, acho que até vale discutir se o Palmeiras deveria correr tão desesperadamente atrás do placar nesse segundo jogo contra o Bahia, mas como o Abel estava querendo a vitória, e o Bahia estava cada vez se fechando mais no segundo tempo, o Flaco vinha de gols, vinha de boas partidas, o Abel opta por manter o Flaco. E quando você mantém o Flaco e coloca o Vitor Roque, você passa a usar 2 centroavantes e você acaba precisando ter um centroavante para fixar os zagueiros e outro para tentar aproveitar melhor os espaços, que no caso seria o Vitor Roque. Eu até acho que o posicionamento, a movimentação do Vitor Roque nesse último jogo, ela começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele começa abrindo um pouco mais para receber com o Piquerez, e com o passar do segundo tempo, o Palmeiras vai se mandando mais para cima, vai buscando mais o gol, o Piquerez passa a jogar mais espetado e jogar mais o Vitor Roque para dentro, que na minha visão é o ideal, Vitor Roque mais para dentro, mais perto do gol. Acho que ele aberto na ponta esquerda passa longe do ideal. Mas eu acho que é uma coisa mais de contexto do jogo mesmo. Eu não acho que o Abel pensa nisso para o Vitor Roque dentro do Palmeiras. Eu acho que é mais porque o Palmeiras buscava o resultado contra o Bahia.
E pensando agora mais para frente, o ideal realmente seria usar o Vitor Roque como esse 9, né, esse centroavante do Palmeiras, e o Paulinho como segundo atacante, como o Danilo falou, podendo cair para os lados, podendo recuar para ajudar a construir. Era isso que ele fazia no Atlético Mineiro. Não era um cara que ficava preso na ponta, nem que ficava preso no meio. Era um cara que jogava em dupla com o Hulk e tinha essa possibilidade de cair para o lado para poder trazer a bola de frente como um ponta, ou de atacar a área como um centroavante, ou de recuar e participar da construção como um meia. E na minha visão, o jeito que o Palmeiras tem jogado ultimamente, pelo menos nessa sequência, encaixa o Paulinho nessa função. Eu acho que é uma questão... Assim que ele tiver 100% fisicamente para começar um jogo, acho que é só colocar, não tem muito mistério. E aí, vocês também gostariam de ver Paulinho e Vitor Roque como titulares? Deixem aí nos comentários. Valeu, o vídeo foi esse, espero que as notícias tenham sido úteis para você. Se gostou, por favor, deixa o like, não custa nada, mas para mim vale muito. Seja justo, honesto, não minta para ninguém. Avante palestra, a gente se vê.